Paz do Senhor, meus irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus pela vossa vida. Quero agradecer aos irmãos que estão conosco mais uma vez nesse primeiro vídeo do ano 2021. Espero que este ano seja bem melhor para você, vossa família, e que Deus abençoe todos ricamente e poderosamente. E queremos estudar a palavra de Deus, mas antes quero lembrar os irmãos que não são inscritos ainda, você que está chegando agora nesse canal, clique aqui embaixo nessa parte em vermelho escrito inscrever-se e venha fazer parte desse grupo de irmãos que estão estudando a palavra de Deus. Deixe o seu like também e traga também aqui sobre este vídeo algum comentário que você pensa, acha e que você deseja saber. Queremos estudar hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. E há um tabu na igreja, há um pensamento errôneo na igreja referente ao Espírito Santo que nós queremos discorrer, que está lá no Evangelho do apóstolo João, capítulo 16, versículo de número 14, que diz, Jesus está falando, Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Jesus estava falando para os apóstolos e discípulos a respeito do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo glorificaria o Senhor Jesus. E por causa deste versículo, deste capítulo do Evangelho de João, há um ensinamento por muito e longo tempo nas igrejas evangélicas que não poderia adorar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo glorificaria o Senhor e não receberia glória para Ele. Mas é uma interpretação muito pobre, de uma hermenêutica exegética muito fraca, porque lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 5, mostra também o Senhor Jesus falando que o Pai glorificaria Ele. Se o Pai glorifica o Senhor Jesus e Ele é glorificado, adorado, e o Espírito Santo glorifica o Senhor Jesus e não pode ser adorado, veja como é errônea essa interpretação e este ensino que nestes longos anos nas igrejas evangélicas tem sido ensinado. E neste ano, neste primeiro trimestre, nós começaremos a estudar a revista Escola Bíblica Dominical da CPD, que fala sobre o Espírito Santo, que é o verdadeiro pentecostalismo, que fala da pessoa do Espírito Santo. Isso você vai ver, entender e compreender as grandezas, a deidade, a divindade do Espírito de Deus vivo. Mas primeiramente, para nós entrarmos em detalhes sobre esse assunto, nós precisamos saber quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus, conhecido como a terceira pessoa da Trindade. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, quando Pedro está falando com Ananias e Safira, com aquela falha que eles cometeram de querer reter a parte do dinheiro que eles venderam no terreno e trazer aos apóstolos, Pedro diz para Ananias, por que deixou Satanás colocar isso no teu coração? Você não está mentindo para o homem, mas está mentindo para Deus, está mentindo para o Espírito Santo. Aí Pedro dá a entender, Pedro dá para revelar que o Espírito Santo é Deus. E também Jesus, no Evangelho de Mateus 28:16, quando ele começa a trazer a comissão de evangelismo, de missões aos apóstolos, de levar o evangelho às pessoas, Jesus disse, ide por todos os lugares, fazendo discípulos, ensinando e fazendo discípulos, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus deixa claro que o Espírito Santo está no mesmo nível, a mesma essência. O Espírito Santo, o Pai e o Filho, a mesma essência. Não há distorção, não há diferença. Eles estão na mesma comunhão, na mesma intimidade, na mesma essência. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja como é importante nós aprender sobre isso. O Espírito Santo, ele tem os mesmos atributos do próprio Deus Pai, do próprio Deus Filho. Atributos que são essenciais e unicamente deles. Nem Satanás tem esses atributos, nem os anjos, querubins, serafins e nem o ser humano. Esses atributos são somente dados ou ditos do próprio Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é o atributo da onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, imutabilidade, conhecendo as entranhas dos homens, conhecendo o pensamento dos homens, conhecendo os segredos ocultos, o futuro, o passado e o presente. O Espírito Santo, ele tem os mesmos atributos do Pai, o mesmo atributo do Filho, porque ele é Deus, exatamente igual a Deus. Ele não é uma força ativa, como alguma seita ensina por aí. Ele não é um Deus menor. Ele é Deus Espírito Santo. Quando adoramos ao Deus Pai,
nós adoramos ao Deus Espírito, ao Deus Filho. Quando nós adoramos ao Deus Filho, nós estaremos trazendo adoração ao Deus Pai e ao Deus Espírito. E quando nós fizemos alguma adoração, algum louvor ao Espírito Santo, este louvor é destinado também a Deus Pai e a Deus Filho. Quando nós fizemos menção de adoração a um dos três da Trindade, os três recebem a adoração que é feita para eles. Por quê? Porque o próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão unidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento. E nessa lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, na primeira lição que fala da pessoa do Espírito Santo, no capítulo de números 1, ou na lição de número 1, e na página número 7, no segundo ponto, o autor escreve assim, ó: se o Espírito Santo ele é Deus, logo ele pode ser adorado como Deus. Então não existe impedimento, não existe empecilho, foi apenas uma interpretação fraca, errônea dos irmãos antigos que proibia a adoração ao Espírito Santo. Paulo diz: não entristecei o Espírito Santo, a qual foste selado por dia da redenção. Ele é o responsável de marcar-nos para a salvação. Paulo diz: não extingui o Espírito. E ainda a Bíblia diz: não endurecei o vosso coração quando ouvir a voz do Espírito Santo. Paulo também diz: não vos embriaguei com o vinho que traz devassidão, contenda, destruição, mas antes enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É necessário nós ter sensibilidade com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. É necessário nós compreender e sentir a direção do Espírito em nossa vida. Ouvir a voz dele soprando, nos ensinando, exortando, consolando, edificando. Porque ele é o Deus que se manifesta sobre nossas vidas. É ele que nos prepara para o dia do arrebatamento. É ele que, como um oleiro, vem trabalhar em nossas vidas para nos aperfeiçoar. Por isso, adore o Espírito de Deus, sim. Você adorando o Espírito de Deus, estará adorando, tributando ao Pai e ao Filho também, a glória a qual é destinada, tributada só para Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar na vossa vida. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Deixa o Espírito Santo te levar em dimensões mais profundas, com uma intimidade sobrenatural, a qual somente Deus tem para nos dar. Adore. Adore a Deus. Adore ao Senhor Jesus. E adore ao Espírito Santo. Espero que essa palavra, esse ensino possa trazer esclarecimento sobre este assunto que virou tabu entre os evangélicos, trazendo impedimento, mas hoje quero quebrar esta obra que o inimigo trouxe, tentando impedir o Espírito Santo de ter liberdade nas igrejas. Amém? Eu quero orar com você e pedir a graça de Deus sobre a vossa vida. Deus, em nome de Jesus Pai, eu te peço que o Senhor nos dê mais entendimento, compreensão e interpretação das profundezas do Senhor, para que possamos respeitar, obedecer e ter intimidade tanto quanto o Senhor Deus Pai, quanto o nosso amado Salvador Jesus e o bondoso e querido Paracleto, o Espírito de Deus. Senhor, abençoa todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo, que eles sejam cheios da tua graça, batizados com o Espírito Santo, recebendo os dons espirituais e o fruto do Espírito, levantando uma igreja cheia da graça, da glória e da presença do próprio Paracleto, o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Fique com a paz do Senhor.